Então, gente, oi, aqui é a Gisele e eu vim aqui sentar, hoje é feriado de carnaval, para a gente conversar sobre o meu balanço de leituras de fevereiro, ou seja, vou contar para vocês os livros que eu li e quais eu pretendo ler em março. Para março eu separei até que uma pilha aqui de livros, mas não são todos que são leituras que eu vou concluir, sabe? Eu vou iniciar apenas em março e tem outras que eu vou somente concluir, né? Que eu já estou lendo e que ficou para terminar em março. Então, dadas as explicações, né, eu convido você que tá aqui, caiu de repente nesse vídeo, a se inscrever no canal, curtir o vídeo, né, se tu gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu bullet journal, que saiu o vídeo essa semana, né, mostrando o meu layout, e eu tenho esse layout aqui lindo, que eu fiz para anotar as minhas leituras, né, anuais. Então, aqui para fevereiro, olha que bonitinho, eu tiro e aqui tem tudo que eu li. Assim como... Ai, meu Deus, grudou. Não pode. Janeiro. Então, eu vou conversar com vocês aqui na ordem do que eu li, tá? O primeiro livro, né, que eu concluí, eu comecei ele em fevereiro e concluí, foi 1984, do George Orwell. Eu amei esse livro. Eu gostei muito da Revolução dos Bichos e achei que no início esse daqui estava bem parado e que talvez eu não fosse gostar tanto, mas eu me surpreendi muito do meio para o final. E eu entendi o porquê que o começo dele é realmente mais lento. Então fiquei completamente encantada. Daí eu fiz uma resenha bem legal no Instagram para ele, eu vou deixar o link. E eu tô pensando se eu trago uma resenha mais completa aqui para o YouTube. Aí vocês me contam aí se vocês têm vontade, né, falar um pouco mais sobre o contexto histórico, sobre o autor. Mas de todo jeito eu vou deixar a resenha que eu fiz escrita e aí eu penso talvez esse mês eu traga essa resenha aqui. De A Revolução dos Bichos já tem aqui no canal e ela é bem bacana também. Para quem não conhece, né, 1984 foi o último livro publicado pelo George Orwell, né, foi quase um ano antes da sua morte, e a gente vai ter uma sociedade distópica dominada pelo Estado. Ele, infelizmente, é um livro super atual, é como se fosse um território, né, pós-guerra, que daí um governo totalitário assumiu, e esse autor ele utilizava muitas das suas obras para criticar esse tipo de governo. E assim, gente, é espantoso o quanto que muitas coisas que tem aqui a gente está vendo atualmente, seja devido, né, a esses conflitos na Ucrânia, como simplesmente a presidentes mesmo que se dizem democráticos, né, mas que querem impor muito desse tipo de governo, né, de ditadura em países, inclusive no Brasil. A gente tem o que eles chamam de fake news, né? O que a gente chama de fake news, na verdade, hoje em dia. O protagonista, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é esse setor destinado a corrigir notícias. Então, ele fica alterando as notícias do mundo de forma que fique condizente com o que o líder quer, né, que o líder aqui político é o grande irmão. Esse livro ele foi utilizado como inspiração, inclusive, para a criação do Big Brother, né, que esse Big Brother seria essa pessoa que tudo vigia, diferente do que o Thiago Abravanel acha, né, que o Big Brother é um grande irmão que você faz lá dentro. Na verdade, o Big Brother, esse grande irmão, é aquele que tudo vê, que tudo vigia, e não é uma boa pessoa. Então, esse livro é sensacional, mais atual do que nunca. Eu gostei muito da experiência. O começo dele, assim, eu achei lento, sabe? Mas depois a coisa anda e fica muito, muito bom. Aí, na sequência, eu concluí Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. Eu passei 3 meses fazendo a leitura desse livro. E esse aqui eu provavelmente não vou trazer resenha aqui para o canal. Eu vou deixar só lá no Instagram, porque eu não sei se eu tenho repertório suficiente para fazer um vídeo inteiro falando sobre esse livro, sabe? Eu nunca havia lido nada da Lélia Gonzalez. Aqui é uma edição da Azahar, e as pessoas, deixa eu ler aqui para vocês, é a organização da Flávia Rios e Márcia Lima. Elas reuniram os trabalhos, que são trabalhos bem acadêmicos até, da Lélia Gonzalez, que foi uma feminista, né, brasileira, muito importante para o movimento. Então, é uma reunião como se fosse de artigos, sabe? Acadêmicos mesmo,
da escritora, e daí a gente vai ter até uma repetição, porque ela mesmo utiliza de argumentos que ela já havia usado em outro trabalho, em um novo. Então é um livro que acaba sendo repetitivo, mas ele tem assim discussões muito bacanas, vai falar do porquê que lá na década de 80, né, as pessoas de fora do Brasil achavam que aqui não existia racismo, porque a gente exportava muito as mulatas, né? Primeiro, que eram as mulheres que iam mesmo para a prostituição, isso era uma profissão. Você, né, ser prostituta, você tinha que ter os atributos do que eles consideravam uma mulata. E também a gente tinha Pelé, que era um atleta super renomado no mundo todo. Tinha cantores, enfim, tudo assim, a gente tinha pessoas da pele escura, né, negros, representando o Brasil em algumas formas, né, de expressão, e as pessoas acabavam achando que aqui não existia racismo, né, e ela vai falar bastante sobre isso, sobre o porquê, né, o que criou essa falsa impressão, e é muito, muito, muito bom. Ela vai trazer vários fatos, assim, que, por exemplo, teve uma discussão, porque esse livro eu li com o Leia Feministas, que uma mulher que já tem mais idade, né, ela falou sobre um homem que ele tinha essas mulatas que ficavam andando com ele, e é citado aqui, sabe, ele era uma pessoa famosa, cita o Chacrinha, a Alcione, enfim, várias pessoas que tiveram algum envolvimento na época, que falaram algo, que lutaram por algo. Então é bem bacana, gostei muito, recomendo Lélia Gonzalez. Ela é muito importante, eu fico feliz que estejam trazendo, né, publicações dela agora. Então, esse livro gostei muito, recomendo para todo mundo. Você não precisa ser, eu amo estudar sobre feminismo e tal, não. Ele é um livro também que vai falar bastante sobre conflitos, assim, raciais, então sensacional, gostei muito. Daí, na sequência, deixa eu ver se eu tô falando certinho aqui. Foi isso mesmo. Eu li A Filha Primitiva, que eu já falei dele em um vlog, eu acho, que é da Vanessa Passos. Ela é daqui, né, de Fortaleza, no Ceará, e foi vencedora do Prêmio Kindle de Literatura. Quando eu comecei a ler, ela estava concorrendo, e daí no dia seguinte teve o resultado, ela ganhou. E não é à toa, porque esse livro, ele é bem forte, assim. É um livro curto e que vai tratar da vida de 3 mulheres, né, que é a avó, a mãe e a filha. Elas não são nomeadas. E a nossa personagem principal, digamos assim, é essa mãe. Daí tem a mãe dela, que seria a avó, e a filha dela, que é a menina, né, já que a gente não sabe o nome delas. E vai ter esses conflitos dela não ter conhecido o pai, dela não saber como que se deu essa relação da mãe dela com esse homem. Daí ela fica pressionando bastante a mãe, porque ela não é negra, mas a mãe é, e ela quer saber de onde veio esses traços. Vai falar sobre violência doméstica, abuso sexual, os conflitos, assim, as dificuldades da maternidade, que a maternidade ela não é nada romantizada. Achei muito bacana. Essa avó, ela é uma mulher que tem muita fé, enquanto que a filha dela é totalmente diferente, ela gosta de coisas diferentes, ela tem pensamentos que são muito conflituosos com o que a gente considera correto, normal. E essa criança também perdida ali no meio dessas 2 mulheres, eu gostei muito. E para quem mora aqui em Fortaleza, eu sempre falo aqui em Fortaleza, mas eu moro em Calcaia, que é região metropolitana, mas enfim. Vai reconhecer alguns locais, porque tem passagens tipo na Parangaba, no Cantinho Acadêmico, que são locais assim bem conhecidos daqui. Então é muito bom. E o que eu achei mais legal ainda é o fato de ser uma escritora que está ganhando, né, mais destaque agora, principalmente devido ao prêmio, né? Desde que ela foi indicada, ela já passou a ter essa, né? As pessoas passaram a conhecê-la, mas agora que ela ganhou. E ela é super acessível, então eu postei uma resenha também no Instagram. Ela veio conversar comigo, quis saber o que eu tinha gostado mais, se algo tinha me incomodado. E essa é a maravilha de você ler autores vivos, né? E a gente valorizar essas pessoas que estão em ativa, que estão escrevendo. Então, ela é maravilhosa. Tem algumas coisas que eu tinha ficado assim meio que na dúvida e ela meio que conversou para tentar esclarecer o porquê que eu estava ficando conflituosa com aquelas passagens. Então, eu amei a experiência, tanto de ter feito a leitura, como dessa conversa com a autora, que é possível, né?
E ela conversa com todo mundo, tá, gente? Que vai falar sobre o livro dela, ela reposta as resenhas, ela lê, ela comenta. Então, muito, muito, muito bacana. O livro dela tá disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link. E também para compra, né, do e-book, mas como ela ganhou o prêmio, ele vai ser publicado em edição física pela Editora Record. Então, vai ser um livro aí para adquirir futuramente. Daí, na sequência, eu peguei o meu livro favorito do mês, que foi Patinco. Aí esse aqui sim, eu tenho um vlog dele, que eu acho que é o mesmo da Filha Primitiva, em que eu vou contando aos poucos, né, como que tem sido a leitura. Eu gravei o vlog do início ao fim, é um livro extremamente extenso. E foi, assim, sem dúvida, um dos livros da minha vida. Eu amei, eu gosto muito da cultura sul-coreana, eu assisto bastante, eu também agora estou lendo mais, então aqui é possível identificar roupas, comidas, assim, que eu vejo nas séries quando é citado, né? Eu consigo reconhecer e imaginar o que é aquela situação. Mas enfim, aqui a gente vai ter a história de 4 gerações de uma mesma família, começa lá na Coreia do Sul. Daí é um casal que se casa, tem uma filha, e o casamento é meio que arranjado, porque o homem ele tem uma deficiência física, então as mulheres não tinham muito interesse. Daí eles têm uma filha, a gente vai acompanhando essa filha, a gente tem os filhos dela, os netos, então é muito bacana. E a história começa na Coreia, eu acho que é em 1910, e aí o período em que a Coreia está, né, ocupada pelo Japão, que o Japão teve ali um domínio, e é muito triste a situação dos coreanos, né, durante todo esse período de ocupação, que tinham os soldados. Aqui ele não vai falar muito da guerra em si, mas do que ela trouxe para os moradores ali das regiões, sabe? Daí essa família, né, chega numa geração, que se não me engano é na segunda, se muda para o Japão para tentar uma vida melhor, né? Porque na Coreia realmente não tá dando. E no Japão, gente, talvez até pior, porque os japoneses não querem alugar casas para coreano, eles não dão emprego. Os empregos que têm, eles recebem muito menos do que um japonês para fazer a mesma atividade, e são só atividades braçais. Nesse período, os homens não queriam que as mulheres trabalhassem fora. Então, são, assim, diversos conflitos, e eu amei cada página. Esse livro, ele é extenso, e eu acho que não tem nada a ser retirado, certo? Ele foi publicado pela Intrínseca, com a tradução de quem? Da Marina Vargas. E eu fiquei completamente apaixonada. Vai sair uma série agora, dia 25 de março, vai estrear pela Apple TV. E eu não consigo, assim, me conter, né? Porque eu amo doramas e vai ser um dorama, né, de uma temporada, como todos os outros. E, gente, assim, é incrível, tá? Tem várias questões aqui, mas é realmente um drama familiar. E Patinco, né, pra quem estiver estranhando o nome, é um joguinho. Sabe tipo aqueles pinball que a gente vai mexendo assim, as bichinhas vão mexendo e as bolinhas vão batendo de um lado para o outro. Só que o Patinco era uma forma monetizada, digamos, do pinball. Não é legalizado, tá? Na época até que podia, mas se eu não me engano, hoje em dia no Japão é ilegal esse tipo de jogo. Mas as pessoas fizeram muito dinheiro, né? Tava ligado ali com a máfia também, coreana, enfim. Muito bacana, a gente vai ter esses preconceitos. E a autora, ela resolveu escrever, né? Ela é americana-coreana, como que fala? Ela tem ascendência coreana, mas nasceu nos Estados Unidos, pelo que eu entendi. Então ela é considerada norte-americana, mas ela também é coreana. É tipo isso. E ela decidiu escrever sobre todo esse passado que ficou meio que apagado, assim. As pessoas não falam sobre isso, as pessoas querem fingir que isso não aconteceu, né? E, gente, assim, é muito triste. E ela teve a motivação de escrever depois que ela ouviu uma palestra, né, que uma criança coreana havia se matado no Japão porque não aguentava o bullying que sofria na escola. E em 2007, quando ela precisou ir para Tóquio, né, com o marido, ela decidiu entrevistar pessoas que ainda moravam lá e que haviam passado por esse período, né, porque o livro termina em 1980, se eu não me engano.
E é incrível, assim. Ela passou muitos anos coletando essas histórias e ela foi juntando. Então é um romance histórico muito, muito, muito bem desenhado e muito bem escrito. A escrita dela é super fluida. Eu achei que eu ia passar um mês inteiro lendo esse livro e eu li em uma semana, lendo pouco por dia. Porque realmente cada vez que eu sentava eu não queria largar. E eu li em torno de 100 páginas, assim, em 1h30, 2 horas. Então eu já ia dormir e aí no outro dia eu queria ler de novo, É um livro muito instigante que eu recomendo demais. Aí para terminar o mês, né, eu fiz quantas leituras esse mês? 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei um e-book que eu tinha visto recomendação no Instagram, que se chama O Papel de Parede Amarelo. Olha, ele foi escrito pela Charlotte Perkins Gilman, acho que é isso. A capinha é meio ruim dessa edição. Mas é um conto muito bacana mesmo. Ele tem traços autobiográficos, porque a autora aqui ela vai abordar a depressão pós-parto. E a forma como isso era tratada lá no século XIX, né? Foi o período em que ela viveu e publicou esse conto. E quando ela teve filho, né, a autora, ela passou por um tratamento muito esquisito da época que a mulher ficava super isolada com a criança, que deveria ser quando a mulher tinha depressão pós-parto, mas não havia diagnóstico. Então, a personagem aqui que está contando pra gente, ela está relatando o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, ela vai se isolar com o marido numa casa, porque ela está passando, né, por esse período difícil pós-parto, e ela fica num quarto de bebê, na parte de cima da casa, enquanto o filho vai ficar mais embaixo, em outro quarto, porque lá esse quarto de cima é mais arejado, mas tem esse papel. E ela cisma que o papel de parede está observando ela cisma que há uma mulher escondida atrás do papel. E ela começa a agir de forma muito estranha. E o marido, que é médico, não quer aceitar que a mulher dele está com um problema psicológico. Ele acha que ela está com alguma doença física. E, gente, é muito bom a forma como é escrito. Eu li super rápido, acho que ele tem umas 100 páginas, assim, no máximo. E é muito bom, mas ele dá um certo medinho, tá? Ali perto, assim, do final, pra quem é bem medroso, eu acho que não vai gostar tanto. Mas eu achei muito bom, muito, muito bom. E eu recomendo pra conhecer, né? Assim, se você estiver querendo um suspensezinho, assim, psicológico, eu super recomendo o Papel de Parede Amarelo. Gostei muito, quero inclusive comprar a edição física desse livro, que é baratinho, acho que é R$20. Quando entrar numa promoção aí eu compro. E agora, rapidamente, eu vou mostrar os livros que eu pretendo ler e o quanto eu quero ler de cada um deles, tá? Porque não é muito. Primeiro que eu já comecei Drácula aqui no Kindle, mas, porque hoje é dia 1º de março, tá? Eu tô gravando já em março. Eu não sei se eu tô na vibe desse livro, mas enfim. Eu tô em 4%, tá dizendo que falta 12 horas de leitura. Como eu leio devagar, meu Deus. Enfim, tá aqui Drácula, então vou deixar como, né, na minha TBI de março. Daí eu vou começar a leitura coletiva de Os Miseráveis, esse aqui é o volume 1. Esse livro ele é dividido em 2 volumes e a leitura vai ser feita em 5 meses. Então eu não vou ler todo esse livro agora. Eu comprei essa edição lindíssima num sebo online, gente, foi R$5. Cada volume, né? R$5 esse, R$5 o outro, mais o frete, ó, e tá perfeitinho. Então, é da Isabela, do Ler Antes de Morrer, tá? Leitura coletiva, eu vou deixar aí o vídeo dela para quem quiser participar também. Tá começando hoje, se eu não me engano. Aí tem as metas, eu vou dividir aqui ainda quais são as metas desse mês, mas é pouquinho por mês. Então, vou dar início a Os Miseráveis, né? Vai ser minha segunda leitura do Victor Hugo. Eu já li o Corcunda de Notre Dame. Gostei, mas é aquela coisa, né? Ele é bem prolixo, ele fala muito e ele descreve muito, então é bem cansativo. Daí eu quero ler A Pintora de Rena, que estava na minha TBA do mês passado. É da Alka Joshi, não sei falar o nome dela. Mas é um livro, se não me engano, indiano, é isso mesmo. A autora nasceu na Índia. É da Tag Inéditos de janeiro, eu comprei ele usado. E eu quero ler para trazer resenha aqui, né? Por ser um livro que ainda vai ser lançado comercialmente, eu acho que é bacana trazer esse tipo de conteúdo para quando lançar, quem se interessar em comprar. Aí, esse aqui eu quero ler completo, tá? Do início ao fim, ó, ele é fininho. E outro que eu quero ler completo é Gente Ansiosa, porque eu quero assistir a série. Eu ainda não peguei a série pra ver, porque eu quero ler primeiro, mas ele também é fininho.
Todo mundo fala super bem, eu comprei ele numa mega promoção e tá aqui me esperando. Então, estou super ansiosa por essas duas leituras, tá? Drácula e os Miseráveis, eu ainda tô meio... será, né? Aí eu quero concluir Amar para Sobreviver, que é um livro que eu tô lendo junto, né, do projeto Leia Feministas, e eu estou lá pela página 100 ainda, nada, tô na página 70 e pouco. E ele é super fluido, é só porque eu não dei prioridade para ele durante o mês, então acabou que ficou de lado, mas a gente vai finalizar a leitura esse mês de março, então eu vou correr e concluir O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu estou na página 189 e são mais de 500, então boa sorte, né? O livro tá todo sujo. Boa sorte, né? Mas eu tô gostando agora que eu cheguei na parte da mulher casada, se eu não me engano, o capítulo que eu tô, é isso mesmo, a mulher casada, e tá sendo uma leitura incrível. Então, tô gostando muito. Esse livro aqui também é um dos que eu mais tô gostando de ler, de não ficção, né? Esses dois são não ficção e vão ser minhas prioridades desse mês, porque eu estou participando da leitura coletiva e encerra agora em março, né? Então, eu quero conseguir participar da discussão. Tá? Então é isso, o vídeo ficou extenso porque eu decidi juntar, né, a TBA e os lidos de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos.